Bom dia, graça e paz. Mais um programa Palavra de Vida começando e para nós é um motivo de muita alegria ter a sua companhia conosco. Muito obrigada por nos receber aí na sua casa e que Deus faça uma obra poderosa na sua vida. Meu nome é Letícia Borges, faço parte da Igreja Evangélica Monte Sião e vamos juntos a mais uma palavra transformadora do nosso apóstolo Anselmo Valadão. Olá, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo e que você tenha um dia extremamente abençoado. É uma alegria poder falar hoje, ministrar e estar junto para que a palavra de Deus possa ser compartilhada. E Deus colocou hoje no meu coração um texto que se encontra em Gênesis, no capítulo 5, o versículo 21, que diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus. Depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Eu não sei se você já percebeu esse personagem interessante da Bíblia, que a Bíblia traz uma particularidade dele. Quando a gente se trata de ser humano, né? O ser humano, depois do Éden, no pecado e a desobediência do homem, ele recebeu uma maldição que é morrer. Então a gente agora tem umas coisas que a gente até diz, né? Tem uma coisa certa na vida das pessoas é morrer. Disso todo mundo tem certeza. Mas Enoque não tinha, né? Enoque não teve essa certeza. E é muito interessante a gente pensar que ele viveu 350 anos, muito tempo, muito tempo. E às vezes algumas pessoas, aquele tempo era o mesmo hoje, o Cronos, é a mesma coisa, mesmo tempo. 24 horas, 365 dias do ano, ou dependendo do calendário, nosso calendário gregoriano, o calendário lunar, aí tem umas variações aí de 4, 5 dias, mas o tempo era o mesmo, o Cronos é o mesmo, o planeta era o mesmo, só que o planeta realmente tinha algumas mudanças climáticas, né, de relação, a alimentação do ser humano era diferente, então eles tinham ali uma vida longeva, né? Viviam muito. Mas ele viveu muito, mas perto dos outros patriarcas ele não viveu nada. Ou, na verdade, viveu muito, porque até hoje ele está vivo. A gente poderia assim dizer que Enoque não morreu. Enoque não morreu. É uma das personagens bíblicas que não morreu. Juntamente com ele tem outro personagem bíblico também que não experimentou da morte, que foi Elias. Deus levou ele numa carruagem de fogo e ele não morreu. Então, Enoque não morreu, Elias não morreu. Mas nós falando hoje de Enoque, por que Deus tomou Enoque para si? É uma intimidade que ele teve com Deus. É uma particularidade daquele homem. Né? A maneira como ele buscava Deus, ele queria Deus, ele se importava com as coisas de Deus e ele se ausentava, ele subia as montanhas, uma comunhão com ele, com Deus, era impressionante, coisa que ser humano nenhum conseguiu ter, o que Enoque teve. Essa intimidade com Deus. Essa intimidade com Deus e uma das coisas que a gente pode perceber, o que é que leva o homem à morte é o pecado. Então a gente poderia entender que Enoque, mesmo que ele viveu aqui, ele teve filhos, ele teve relações, enfim, e ele tinha esse momento e não morreu. Será que Enoque não tinha pecado? Não, mas Enoque tinha uma comunhão com Deus. A intimidade que ele tinha com Deus era algo impressionante. Essa intimidade transformou a vida deste homem. Essa intimidade fez com que ele não experimentasse da morte. Quando a gente tem essa comunhão com Deus, esse impacto da presença de Deus na nossa vida, há mudanças. A gente gera, você vê, até a situação da vida orgânica de Enoque, houve uma mudança. Ele
imaginava. Eu fico às vezes pensando, imaginando como é que seria, né, essa vida de Enoque, essa vida de contemplação, essa vida de presença com Deus, a ponto de Deus falando assim, Deus, é como se Deus ficasse apaixonado por Enoque, falando assim, você, meu filho, eu quero você comigo. Deus gostou tanto dele, Deus levou ele para si, sem morrer. Não experimentou desse que todo mundo experimenta. Ele não teve o que o pecado poderia fazer para todas as pessoas, mas não fez para Enoque. Essa intimidade com Deus mudou a vida daquele homem, e aquele homem não abriu mão dessa intimidade. Ele queria Deus, ele buscava Deus. Às vezes a gente canta, eu quero é Deus, eu quero é Deus, eu quero é Deus, mas quem poderia cantar essa música foi Enoque, e ele cantou e ele queria Deus, e Deus o levou para si. Então essa vida que ele teve é uma vida que muitas vezes, se a gente tiver um pouquinho dela, né, há algo que vai transformar a nossa vida. A presença de Deus na vida das pessoas transforma. A presença de Deus na vida das pessoas gera vida longa, liga prosperidade, liga paz, porque quando você contempla, pensa e sabe de Deus na sua vida, o que mais pode te acontecer? O que mais pode te afetar? Então não importa mais nada. E o que para Enoque nada mais importava a não ser Deus. Ele tinha filhos, ele tinha família. Não quer dizer que o filho dele, Matusalém, foi o homem que mais viveu no planeta. Ele viveu mais do que Adão, ele viveu mais que Noé, ele viveu mais do que o próprio pai, Enoque. E ele foi a pessoa em que mais viveu nesse mundo, Matusalém. Então eu quero que você nesse dia pense na sua intimidade com Deus. O quanto você se importa com Deus, o quanto você tem buscado a Deus, você tem priorizado essa presença de Deus na sua vida, o quanto que você também crê que Ele pode fazer algo. Aqui, esse tempo em que Enoque viveu, Deus era com ele, Deus importou a maneira como ele buscou, essa intensidade, essa maneira de coração. E Deus tem sempre pedido, filho meu, dai-me o teu coração. Enoque tinha totalmente entregue o coração dele para o Senhor. E Enoque viveu na presença do Senhor. Enoque, você vê, a Bíblia traz esse homem como um homem de uma intimidade absoluta, total. Às vezes eu fico na minha cabeça pensando como é assim, como que a gente consegue chegar um pouquinho do que Enoque experimentou, né? Subir as montanhas, ir para algum lugar, ele ia para um quarto, quando ele estava com as pessoas, ele estava trasladado, ele estava de outra forma. Será que ele se apresentava de outro jeito, ou ele não ficava com as pessoas? Com certeza, ele teve filhos e filhas, a Bíblia diz, ele teve uma vida comum, ele teve casamento, ele teve filhos que foram gerados através dele, ele deixou uma descendência aqui nesse mundo nosso. Então ele tinha uma vida normal, como todo mundo, e ele, quando ele andava no dia a dia, ele desagradava a Deus? Certeza que não. Ele caía em pecado? Claro que não. Então quando Enoque estava junto com a sua família, almoçando, comendo, ou ele estava nas ruas, ou estava na cidade, ou estava no campo, ele tinha uma intimidade com Deus. Então a gente pode ter uma comunhão com Deus, levando uma vida extremamente natural, uma vida comum, mas anormal, porque Deus está comigo, Deus está com você, Deus está no teu coração, Deus está te trazendo uma paz, Deus está te trazendo uma consciência, Deus está te trazendo uma intimidade, e essa sua intimidade com Deus e Deus com você, essa união, a gente se liga ao Espírito Santo de Deus. E olha que naquele tempo Enoque não tinha a presença do Espírito Santo de Deus contínua. A Bíblia hoje fala que o Espírito Santo de Deus está conosco todos os dias. Então era para nós termos vários Enoques hoje no nosso meio, no nosso mundo. Gente que tinha tanta intimidade com o Senhor que Deus não quis que ele morresse. Que Deus, hoje a sua intimidade com Ele, que possa também Deus querer muitas coisas para você, que você possa ir a Ele. Vale a pena mudar a nossa vida, vale a pena nós tomarmos posições para buscar esse Senhor, buscar esse Deus. Você vai experimentar algo espetacular, algo tremendo, algo que vai trazer a você um diferencial para este mundo. Então, em nome de Jesus, que hoje você possa apresentar todo o teu coração, toda a tua vida. Vale a pena transformar, intensamente viver com este Deus.
que Ele esteja te abençoando e que você possa ter essa experiência, que possa ser um pouquinho, mas que essa experiência vai valer a pena, em nome de Jesus. Que Deus seja contigo, com a sua casa e com o seu dia. Eu quero orar por você. Meu Deus e Pai, que a tua bênção, a tua unção, Senhor, a tua presença seja com teus filhos. Seja com eles, ó Deus. Fortalece, guarda, cuida. Senhor, vai à frente, seja a retaguarda, Senhor. Ensina, mostra, Senhor, revela ao coração deles, ó Deus, a tua bondade, teu amor e tua paz. Em nome de Jesus, eu os abençoo, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém? E depois dessa palavra poderosa, eu tenho um convite a te fazer. Venha nos conhecer. Nós temos uma programação completa para atender você e toda a sua família. Vai ser uma alegria ficar mais pertinho de você. E claro, se você quiser contribuir com o nosso programa, é só encaminhar a sua oferta para esse Pix que aparece aqui na tela. Deus te abençoe e nos vemos no nosso próximo programa às 6h15 da manhã. Até lá!